Começou. Então, pessoal, boa noite. Eu vou fechar minha câmera porque daí consome menos banda e daí eu vou ficar, vocês só me ouvem pelo coisa aí, tá bom? Então, boa noite a todos. A gente vai começar hoje com equações do primeiro e do segundo grau. Espera aí que eu estava lá no final do slide. Ok? A gente trabalhou na vez passada, há 15 dias, né? Problemas de fração, de regra de três simples, de composta, tudo bem? A gente trabalhou várias coisas. E agora a gente vai começar com os problemas de primeiro e segundo grau, certo? Mas antes a gente vai falar um pouquinho da história da álgebra, que é os princípios assim, né? Porque equações de primeiro e segundo grau é a coisa que vai, no modelo mais grosso de se falar, que vai letra e vai número, tá bom? Aí, assim, lá nos tempos primórdios, tudo era legal na álgebra. Só existia número, né? Só tinha número. Eles resolviam as contas normais, tipo, de 2 mais 2. Eu não botei para apresentar, né? Ei, olha lá, me espera aí. Apresentar agora. Senão vocês não iam ver, né? Agora que me liguei. Eu vi que estava mostrando para mim mesmo a tela. Foi lá. Deve estar mostrando agora. Carregando. Aqui. Nos tempos, voltando então, nos tempos primórdios era tudo normal, né? Eles faziam contas com apenas números, cálculos assim significativos para a utilização da idade, né? De cálculo talvez de sacas que eles colhiam, né? Ao redor do rio, como é o caso do Nilo, né? Aí, o que acontece? No início, né? Para essa história de álgebra, a história da álgebra, surge esse carinha aí, ó. Esse Muafá aí, com um nome estranho. Né? Ele morava em Bagdá. E o que acontece? Esse carinha aí, ele era matemático, o cara era astrônomo, o cara era geógrafo e ainda por cima astrólogo. Então era tudo que vocês pensam o cara era, né? O que esse carinha aí fez? Ele criou o livro resumo de cálculo de realização de balanceamento. Nossa Senhora, ele fez esse livro, tá? E daí? O que acontece? Né? Se a gente for evoluir na história, o que é uma equação? É quando eu consigo balancear. Balancear o quê, professor? Por exemplo, deixar um lado da igualdade igual do outro. No modelo bem grotesco, assim, de se falar. Né? Então, esse cara aí fez um livro, resumo do cálculo, mas aqui está em letra A. Deixa eu botar aqui no... Isso aqui está em letra árabe, então a gente não tem nem como decifrar. Mas os pesquisadores da época fizeram, né? Então ele fez por exemplo, um livro de balanceamento de cálculo, por exemplo, talvez de mercadorias daquela época, tá? Mas enfim, ele criou esse livro aí, fez e tudo mais, né? E depois melhorou para a escrita grega, né? Porque o cara, digamos assim, no modelo bem grosso, o cara era show de bola. O cara era fodão da época. Sabia de tudo. Mas enfim, né? Apenas num contexto histórico. Mas se a gente voltar mais para a história atrás, né? Viajar no tempo igual os meninos fazem, olha só. A gente vai traçar uma linha do tempo para vocês terem noção, né? Aqui eu tenho o meu zero, né? Para os questões aqui, o zero aqui, a gente vai traçar como a era Cristo. Para frente, depois de Cristo e antes de Cristo, tá bom? A gente está mais ou menos aqui, ó. E para 2020 por aqui, nessa região. Aquele guri que eu estava falando, ele estava mais ou menos nesse ano aqui, 850, nessa idade aqui, depois de Cristo, tá? Esse aqui que foi o que criou aquele livro resumo. Mais à frente, só que, digamos assim, veio outros estudiosos que disseram assim, ó, epa, não foi esse Alcazir aí que fez os primeiros descobertos de botar letra com número para realizar cálculo. Foram os babilônicos próprios, tá? Foram os babilônicos que fizeram isso. Né? Uma ideia aqui, ó, eles têm até uma estátua, esse Alcazir aí, né? Tem uma estátua, e aqui a área que eu falei dele, né? Mais ou menos, né? Ok? Aqui, onde ele morava, para vocês terem... aqui a Babilônia,
né? Então foi todo esse povo aqui que mais ou menos difundiu essa escrita de equação, né? E aqui o templo, né? Tem maquetes que eles desenvolvem desse templo que é muito show, mas enfim, essa aqui é como é que eu posso dizer, uma montagem de como era o coisa. Que é acho que é uma das 7 maravilhas do mundo, né? Que se era, ou era considerada, ou no antigo era considerada. Agora eu não me lembro ao certo. Né? Que era banhado com o rio à volta, né? Mas, dando sequência. Aí, a gente falou dos dois aqui, que a gente está aqui, o Alcazir nasceu aqui, e os historiadores que falam que foram os babilônicos que fizeram primeiro. Aí surge o quê? Uns registros também dos povos gregos, né? Um pouquinho antes de Cristo aqui, ó. Um pouquinho antes aqui, ali por 600, 700, né? Surgiu uns escritos gregos também. E depois, eles disseram que veio o Diopantes. O Diopantes é outro cara fantástico que foi na construção da álgebra em si, né? O Diopantes era esse carinha aqui, ó. Que ele também fez a escrita de um livro. Parecido com o Alcazir lá. Né? Então, ele fez uma descrição do livro também de resumo de balanceamento de equação. Para igualar uma equação a outra. Porque na época, quem fazia isso aí, meus caros amigos, já era chamado para trabalhar do lado dos chefões. Dos chefões, eu quero dizer assim, do imperador, do rei, entendeu? Porque eles tinham de função do conhecimento daquela época, se vocês me entendem. Né? Então, Diopantes foi aqui, né? Um pouquinho depois da Era Cristo aqui. Ok? E depois, por fim, eles disseram que tem ainda o Brahmagupta. Gente do céu, quanto nome. Mas, enfim, é só para a gente ter uma ideia. Esse Brahmagupta, ele também, mas aí ele começou a botar letra e número em figuras geométricas. Por quê, gente? Porque a gente era feliz, né? Mas ele quis aí fazer uns outros cálculos que difundiu isso. Então, quando eles disserem assim que a gente vai estudar a equação que vocês não gostam, vocês sempre colocam esses números aí, ó. Eu odeio o Diopantes, o Brahmagupta e o Alcazir aí, né? Brincadeira. Mas, enfim, tem outras pessoas ainda que dizem que a história ela passou pela Babilônia, lá, dos babilônicos, né? Dos povos babilônicos que foi lá na era antes de Cristo. Aí eles incluem o Euclides, tem muitos descritos que colocam ele, o Diopantes e o Alcazir aí, certo? Deixa eu ver. Essa foi uma pequena introdução do como surgiu essa ideia de equação, tá? Que era para balancear, como é que eu posso dizer, medidas daquela época, certo? Deixa eu ver. Acho que é a sua parte, Renato. Eu saio da apresentação e deixo para ti, né? Saiu? Deixa eu ver. Deixa eu só sair aqui. Renata? Ai. Tá compartilhando? Sim. Aí só pode tirar para voltar para apresentar. Então, boa noite, pessoal. Calma, só um pouquinho. Foi. Aí, foi. Então, boa noite, pessoal. Então, o que é uma equação de primeiro grau? Uma equação é quando que a gente tem duas sentenças matemáticas, ou seja, dois números, mas nesse caso a gente tem uma igualdade entre termos. E nesse caso a gente representa da forma mais bruta, que é o ax mais o b. Mas o que é esse ax mais o b? É a forma genérica de uma equação de primeiro grau. Então a gente tem uma incógnita, que é o x, e a gente tem dois números reais, que hoje está representado como o A e o B. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir o valor do X. Dessa forma, alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gente tem aqui uma equação simples, que é só para a gente descobrir o valor do X, a gente só tem que passar a igualdade. E a gente tem vários tipos de equações. A gente tem equações bem simples, como equações bem complexas. E como que a gente resolve uma equação, então? A gente tem aqui uma equação, por exemplo, que é 7x mais 80
igual a 4x menos 7. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir o valor do x. Então, a gente tem que, primeiramente, colocar os termos com a incógnita num lado e os termos com os valores no outro. Mas a gente sempre tem que cuidar de trocar o sinal. Então, por exemplo, aqui, a gente tem 7x mais 8 igual a 4x menos 7. Então, a gente tem que passar primeiramente o nosso... Aqui a gente tem as incógnitas e aqui tem os números reais. Primeiramente, a gente tem que passar as incógnitas por lado. Nesse exemplo, a gente passou menos o 4x para o lado junto com 7x, que fica menos 4x. E aqui a gente passa o 80 para o lado do menos 7, que fica menos 7 e menos 80. E depois a gente tem que apenas realizar as operações. Nesse exemplo, a gente tem... Depois que a gente passa e deixa as incógnitas no lado e os valores reais no outro, a gente tem que apenas fazer as operações, que nesse caso é 7x menos 4, igual a menos 7 e menos 80, desculpa. Que fica 3x igual a menos 85. E agora a gente tem que só isolar nossa incógnita. Que a gente tem, então, 3x igual a menos 87. Como a gente aprendeu, a gente revisou na aula passada, a gente pode pegar o nosso 3 que está aqui e passar multiplicando. Que daí fica x igual a menos 87 dividido por 3, que dá x igual a 29. Então, a gente resolveu a nossa equação. E aqui a gente tem um exemplo mais de uma universidade, que nesse caso é da UFG, desculpa. Uma agência de turismo vende pacotes familiares de passeio turístico, cobrando para crianças o equivalente a 2/3 do valor para adultos. Uma família de 5 pessoas, sendo 3 adultos e 2 crianças, comprou um pacote turístico e pagou o valor de R$ 8.125. Com base nas informações, calcule o valor que a agência cobrou de um adulto e de uma criança para realizar esse processo. Então, quando a gente encontra as equações nas universidades ou no próprio Enem, a gente encontra elas como uma forma de uma questão. Então, a gente tem que usar a nossa interpretação. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver uma equação é tirar os dados. E dar um valor. Quando que a gente não tem o dado fixo, vamos dizer, o valor ou a quantidade, a gente dá um valor de incógnita. Nesse caso, do adulto, a gente deu X. E na criança, como que a gente sabe que ela vai pagar 2/3 do adulto, a gente deu 2/3 de X, que é a mesma coisa de 2/3 para adultos. E a gente pega os dados que a gente tem na questão, por exemplo, o valor total, que é 8.125, e as informações de quantidade, nesse caso, 3 adultos e 2 crianças. E a gente monta, então, a nossa equação, que fica 3x, que é o quê? É 3 adultos, mais 2 vezes 2/3, que é 2 vezes o preço de uma criança, igual ao valor que a família pagou. E agora a gente só resolve a equação, que nesse caso a gente multiplica aqui o 2 por 2/3, que dá 4/3 de x. Depois a gente pega... Depois a gente pega e faz o mínimo múltiplo comum, que fica 9x mais 4x, igual a 8.125. E a gente agora tem já a forma de incógnita. Então, a gente tem as incógnitas de um lado e o valor total no outro. Então, a gente tem que apenas calcular, somar, nesse caso, o 9x mais o 4x, que a gente fica, então, tá, com 13x igual a 8.225. Então, a gente faz agora, pega o x, resolve o x, no caso, então, fica 8.125 dividido por 13, que dá, então, a gente sabe que o x é 1.875. E nesse caso, então, como que a gente sabe que um adulto paga X, a gente sabe que um adulto paga 1.225.
1.250, gente. E uma criança, então, paga 2/3 do valor do adulto. Nesse caso, 2/3 de 1.875. A gente faz aqui a multiplicação, que a gente já revisou na aula passada. E a gente tem o valor que uma criança paga, que é de 1.250. Então, e aqui tá errado, gente. O adulto, ele paga 1.875. E uma criança, então, vai pagar 1.250. E um sistema de primeiro grau. Então, a gente agora começa a ter um pouco mais de trabalho. Ou um sistema é simplesmente o quê? É duas equações de mesmo valor. Então, o que seja, a gente tem um conjunto de equações. E esse conjunto de equações, ele representa uma ou mais incógnitas. Nesse caso, a gente tem duas incógnitas, que é o x e o y. E para resolver, a gente tem que encontrar os valores que se satisfazem simultaneamente. Ou seja, ao mesmo tempo, a gente tem que encontrar um x e um y que tanto satisfaça a equação de cima como a equação de baixo. Então, para a gente resolver o sistema de equações, a gente pode utilizar dois métodos. Então, o primeiro método é o método de substituição. Então, aqui a gente tem uma equação. Como que a gente vai resolver essa equação pelo método de substituição? A gente tem que escolher uma das equações e isolar uma incógnita dessa equação. Por exemplo, aqui a gente pegou a equação de cima, que é 5x menos 3y igual a 11, e a gente isolou o y. O que a gente fez? A gente pegou o y, passamos o y para o lado, que daí fica positivo aqui, e a gente pegou esse 5 que estava no lado do x, multiplicando o x, e a gente passou aqui dividindo o y. E a gente aqui tem a de baixo, que é x, mas essa é mais simples, então a gente só isola o x, a gente só pega e passa o y para o lado aqui, ó, que aqui está positivo, a gente passa para o lado negativo. E para resolver, a gente faz o seguinte, a gente tem que substituir na equação, em uma das equações, no caso a gente escolhe, tanto faz, nesse caso a gente escolheu a equação de cima, e a gente tem que substituir o valor que a gente encontrou na outra equação por x. E no caso, então a gente tem aqui 5x menos 13y igual a 11. E a gente substituindo pelo x que a gente encontrou, a gente vai ter o seguinte, 5 vezes o nosso x, que então é menos 1 menos y, menos 3y igual a 11. Então, a gente fazendo aqui a multiplicação, a gente fica com menos 5, menos 5y, menos 3y igual a 11. Fazendo aqui a soma disso aqui, a gente tem 8 menos 8y igual a 11 mais 5, porque a gente somou aqui e a gente passou esse valor de 5 para o lado do 11 positivo. No caso, trocando o sinal. A gente agora tem 16, aqui a gente tem aqui, só que a gente tem que ter com cuidado. Quando a gente tem um valor negativo, nesse caso, a gente leva o valor junto. Nesse caso, y, do menos 8, a gente leva o menos 8 junto. E fica x igual a 16 menos 8. Que a gente tem que... O nosso y ficou igual a 2. E por último, a gente só tem que, para descobrir o x, a gente tem que pegar uma das equações e substituir o nosso y. Daí a gente encontra o valor do x. Nesse caso, a gente tem x menos 1 menos 11 menos y igual a x menos 1 menos 2, que é o nosso valor do nosso y que a gente encontrou, igual a x menos y igual a 1. Então, a gente tem que o x é 1 e o y é menos 2. Então, a gente tem que a solução desse sistema é 1 e menos 2. E aqui a gente tem o x e aqui o y. Aqui a gente tem um exemplo, que é uma prova de múltipla escolha, com 60 questões, foi corrigida da seguinte forma. O aluno ganhava 5 pontos por questão que acertava e perdia 1 ponto por questão que errava, ou deixaria em branco. Se um aluno totalizou
10 pontos. Qual é o número de questão que ele acertou? Então, primeiramente, nesse caso, a gente tem que criar nossa equação. Então, nessa caso, a gente tem uma equação com duas incógnitas, que é o x, que a gente deu o nome de acerto, e o y, que é o erro. E a gente tem, então, duas equações. A primeira equação é a seguinte: é o x, é o acerto, mais o erro igual a 60. Então, a gente sabe que 60 que é o número total de questão. E a equação 2 é 5y menos o x, 5x menos y igual a 210, que é 5 pontos dos acertos menos 1 ponto dos erros igual a 210 pontos, que foi o total que esse estudante acertou. Então, a gente tem aqui a nossa equação pronta. Aqui a gente já começa a fazer a substituição da variável. Nesse caso, a gente pegou o x de novo, a gente só passou o y para o lado e ficou x igual a 60 menos y. Aqui, então, a gente escolhe uma das equações e substitui, que fica o seguinte: 5x menos y igual a 210. 5 vezes o nosso x que a gente tem, que é 60 menos y igual a 210, a gente tem 300 menos 5y menos y igual a 210. Menos 6y, que aqui é a soma que a gente faz, e a gente passa esse 300 para o outro lado, fica 210 menos 300, fica menos 66y igual a menos 90. Agora a gente só faz... Aqui a gente já multiplicou por menos 1 para ficar mais simples, que daí ficou 6y igual a 90, que é igual a y igual a 15, porque 90 dividido por 6 é 15. E agora, para descobrir o x, a gente pega a incógnita que a gente encontrou lá no começo e a gente substitui o valor do y que a gente encontrou aqui embaixo, que fica x igual a 60 menos 15, que fica x igual a 45. Então, a gente sabe que os acertos é x, então a gente sabe que esse aluno acertou as 45 questões. Tainá? Eu agora. Ah, é tu? Sim. Então, desculpa. Uma coisa, Marcos, não é que precisa sempre descobrir, tá bom? Por exemplo, é tipo assim, não o Y, não o X, mas eu vou mostrar assim, ó. Deixa eu só... Eu tenho que parar a apresentação, parou? Não, já paro. Tá. Uma coisa assim, Marcos, não importa quem tu substituir, se tu, por exemplo, se tu isolar o Y, tu vai encontrar o X, né? Tu concorda comigo? Por exemplo, Y igual a alguma coisa, tu vai encontrar o X, certo? Então, tu sempre vai encontrar o número que tu... O oposto do que tu isolar. Entendeu? Se tu tem zebra e cavalo igual a 100, e tu isola a zebra, tu sobra cavalo igual a 100, mais 100. Certo? Mais ou menos assim. Vamos lá. Agora eu vou passar para um outro método. Ela mostrou um método de substituição. Eu também não sou muito fã, né, de fazer o método de substituição. Eu sou para esse outro método aqui, o método de adição. Presta atenção, pessoal. Olha só, é um sistema parecido com o dela, né? Mais ou menos parecido. Eu tenho x mais y igual a 12, e embaixo eu tenho 3x menos y igual a 20. O que é para fazer isso aqui? Vocês estão vendo aqui, ó, que ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou traçar uma linha imaginária aqui e outra aqui. E outra aqui também, pode ser. Tá? Aí eu tenho aqui, ó. Eu tenho um y positivo e um y negativo. Eu tenho uma laranja e devo uma laranja. Eu fico com eu fico com 0 laranjas. Desse outro lado, eu vou fazer o quê? Eu vou somar esses valores. Por quê? Eu tenho mais aqui e eu tenho mais aqui. Tudo bem? Como? De que forma? Olha só. Eu vou somar o x com 3x, vou ficar com 4x, e esse outro lado, ele se anula. Aí tu vai me dizer, professor, toda vez então vai dar certo para eu só fazer de um lado. Calma, jovem, calma. A gente já vai chegar lá. Na segunda parte, olha só o que acontece. Aquele y não vou trabalhar porque eles se anularam, tá bom? Aí eu vou ficar com quanto? Com 32. De onde é que veio esse 32, professor? 20 mais 12.
que dá 32. Então, eu vou ficar com o quê? 4x mais 32. Ó, parece bem mais fácil. Vamos ver. Aí eu vou ficar com quanto? Esse valor aqui, ó, só dar um print aqui, ó. Esse valor aqui, esse 4x com 12, né? Vocês estão vendo minha tela, né? Sim, Big. Tá. Mas eu gosto desse Python quando ele começa a travar. Aqui. Vamos só fazer assim, cortar esse pedaço aqui. Eu quero trabalhar com isso aqui. E cortar. Esse valor aqui, ó, olha só, pessoal. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, o meu 30... Oi, ó. Eu vou pegar o meu 32 aqui e só vou fazer assim, ó. 32 dividido por 4. E vou achar a minha resposta. Minha resposta em x vai ser quanto? X igual a 8. Ok? Essa é a minha resposta. Isso aí. Essa é a minha resposta em x. Por quê? Olha só. Vamos substituir aqui, ó. Porque, ó, é uma ideia que o Marcos pode ter falado aí, ó. Vou substituir a minha equação, né? Vou substituir, por exemplo. Quanto que o x me é? O x é 8. Então, eu sei que é quanto? Eu vou ficar com y igual a 12. Aí eu vou passar esse 8 aqui, ó, pro lado de cá. 12 menos 8. Certo? Aí eu vou ficar com o y valendo quanto? Y igual a 4. Verdade, professor? Eu quero ver se isso é verdade. Se o x vale 8 e o y vale 4, soma aí. 8 com 4 antes da pandemia era 12 e continua sendo. Faz o exemplo para o de baixo, professor, só substituindo. Olha só, 3 vezes x, quanto que é meu x? 8. 3 vezes 8, 24. Eu tenho um 24 aqui. Ó, então aqui eu tenho o meu 24 aqui, ó. Ó, esse número aqui vale 24. Quanto que é meu y? O meu y é 4. 24 menos 4, 20. Ponto para nós. E acertamos mais uma vez. Ok? Esse é um exemplo que acontece. Certo? Para mim parece mais fácil. Eu só pego e arrumo o que está aí, né? O que dá para se simplificar, eu arrumo e faço. Eu só fiz aí para vocês compreenderem, mas era só fazer aqui, ó, 38 dividido por 4, que dava 8, e já achava o x e o y. Né? Substituir em uma delas e já encontrava. Agora, eu quero ver com vocês aí, ó. Lembra que lá dava certo? Aqui, ó, pesada, pessoal. Olha aqui, ó. Aqui dava certo, ó. E nesse outro exemplo aqui, ó. 2 é igual para 6? Não é. Nem aqui, nem em lugar nenhum. E o 4 é igual para 6? Aí que a gente vai aprender o pulo do gato, que vocês não aprendem em qualquer cursinho. Vocês vão aprender uma coisa importante. Quando eu não tenho num sistema as minhas equações balanceadas, como eu posso dizer, balanceada, eu vou o quê? Arrumar elas. Ó, eu olhei para os dois e nenhum está parecido com o outro. Eu não consigo fazer, ó. Porque aqui, ó, 4, se eu fosse fazer assim, 4 mais 6, porque aqui tem um sinal de mais quando não tem, me dá 10. E menos 2 menos 6 me dá menos 8. Então, quando eu fizer aqui minha soma ou minha subtração, ele tem que ser um termo nulo. Entenderam? Certo? E eu só trabalho com as incógnitas. Eu não vou trabalhar com essa parte aqui. Se aqui tivesse 14 menos 14, não ia dar certo para nós fazer. Tá bom? Aí o que eu vou fazer? O pulo do gato é você multiplicar por um número que o resultado fica igual ao de baixo. Quê? Eu multiplico uma das linhas para que algum dos números fique igual ao de baixo. 2 vezes o que me dá 6? 2 vezes 2? Não. 2 vezes 4? 2 vezes 3? 6. Então, se eu multiplicar isso... Pode fazer isso? Pode. Pode. Então, eu vou multiplicar essa linha de cima por 3. Por que por menos 3? Vocês estão vendo que esse sinal está negativo e esse está negativo? Não adianta eu arrumar um número. Eu vou ter que arrumar o sinal daqui, pessoal. Esse sinalzinho aqui, ó. Porque não vai dar certo se eu não fizer isso. Aí eu vou ficar assim, ó.
De multiplicado para 3, ó, eu multiplico os dois, ó, porque ó, tinha o menos 3 aqui multiplicando. 4 vezes menos 3, menos 12. Menos 2 vezes menos 3, menos com menos, dá mais. Né? E o 14 eu também multiplico, mas eu só multiplico a linha de cima, ou a linha que eu escolhi para multiplicar. Fica importante essa dica, entendeu? Aí agora dá para mim simplificar isso aqui, ó. Deixa eu tirar um outro print aqui e a gente vai lá para o Python. Tá? Vamos lá. Não, deixa eu trabalhar com a parte de baixo. Com essa aqui. Aqui, ó. Aí eu vou ter o quê? Esse termo vai se simplificar e eu vou ficar com o quê? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Deixa eu pegar o vermelho. Aqui, eu risquei. Aí eu vou ficar com o quê? Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó, pessoal. Menos 12 mais 6. Devo 12, ganhei R$6. Fiquei ainda devendo 6. E o outro lado, mesma coisa. Vou fazer isso aqui, ó. Menos 42 mais 12. Devo R$42 e ganhei R$12. Vou ficar ainda devendo 30. Então, a minha conta que eu vou fazer é mais ou menos assim, ó. 6x igual a 30. X igual a 30 dividido por 6. Certo? Aí eu vou ficar com quanto? X igual a 5, né? Antes da pandemia também era. Certo? Então, se o meu x vale 5, a gente pode substituir aqui, ó, para encontrar o meu y. Entenderam? Por exemplo, vou usar essa equação para a gente substituir. Olha só. Vou pegar o pincel aqui e vamos fazer assim, ó. Olha só. Eu vou ter aqui, ó, 6. Onde é que eu vou substituir isso aqui, ó? Só para vocês terem uma ideia, para dizer que eu não tirei de nada esses números. Olha só. O meu x vale 30, então eu vou ficar com 6. Aí o meu x vale 5. Menos 6y igual a 12. Né? Então eu vou fazer o quê? Eu multiplico esse 6 por 5 aqui e vou mandar para o lado de cá. Tá bom? Então eu vou ficar com quanto? Com menos 6y, certo? Igual. Opa, saiu um V aqui. Não, deixa eu só aumentar para baixo um pouquinho. Aqui. Igual a 12 menos 30. Certo? Depois disso eu vou ficar com quanto? Assim. Deixa eu só aumentar isso. Aqui. Aí eu vou ficar com quanto? 12 menos 30, fico devendo 18. Isso? E 18 dividido por... Aí eu vou ficar com... Deixa eu fazer, porque senão vocês se perdem. Vou ficar com menos 18 dividido por menos 6. Menos 18 dividido por 6, y igual a 3. Uau, que fantástico. Gente, quando chega a dar uma questão que dá certo assim, o cara tem que pular de alegria. O cara precisa pular de alegria. Entende? Vamos voltando lá. Vamos voltando que nós temos bastante trecho aí. Certo? Se tem alguma dúvida, se vocês têm, vocês me falam aí. Desse jeito é bem mais fácil. Eu também concordo. Porque o cara só pega e arruma um dos lados assim, ó. Se não tá legal, tu pega e tu vê, ó. Tu vai ver aqui, ó. Que tu vai ver aqui que eles vão estar certo ou não. Se não tá certo, tu pega e multiplica. Podia ser por outro número, mas que desse para simplificar. Se não dá para simplificar, né? Olha aqui, ó. Tem um lembrete aqui, ó. Os coeficientes de uma incógnita, das incógnitas sejam opostos, isto é, devem ter o mesmo valor e sinais contrários para conseguir simplificar. Entenderam? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui tem uma perguntinha. Essa pergunta também é legal. Eu gostei dela, sabia?
Eu até no início, quando estava lendo, disse, ih, rapaz, isso aqui vai dar um quebra-cabeça. Mas, enfim. Ó, uma garrafa PET com sua tampa custa 60 centavos. Nossa, quanto custa? É tão barato uma garrafa PET, se fosse juntar tudo, o cara ganha dinheiro. Mas não ganha, porque os catadores de lixo até hoje não conseguiram ficar rico, né? Mas, enfim, com sua tampa custa 60 centavos. Sabendo que a garrafa custa 50 centavos a mais que a tampa, quanto custa a tampa? Opa, então a gente já sabe o quê? Que a gente vai chamar de X o preço da garrafa e de Y o preço da tampa. E olha só, se eu somar garrafa mais tampa, é 60 centavos. E eu sei que a garrafa é igual ao preço da tampa mais 50. Aí vocês vão me dizer, professor, o preço da tampa é 10 centavos. Calma, querido. Calma. Procedência. Eu vou trabalhar isso. Ó. Eu vou botar esse Y para o lado de cá da igualdade com um sinal negativo. Tá bom? Para arrumar ele, como a gente fez lá dos outros lados, deixar letra para um lado, número para o outro. Tá bom? Aí eu vou fazer o quê? Eu junto isso aqui, ó. X com X dá 2x. E soma esses valores. 60 com 50, que me dá 110. Aí vou passar dividindo. Esse 2 aqui para baixo. 110 dividido por 2. Quanto que vale o preço da minha garrafa? 55 centavos. E quanto que vale a minha tampa? 5 centavos, queridos. Olha só. A gente tem que ser esperto, porque ó, olha só, ele fala aqui que a garrafa custa 50 centavos a mais que o preço da tampa, entenderam? Então, se a garrafa custa 5, mais o preço da tampa, mais o preço da garrafa me dá 55. Com o preço da própria tampa, 60. Entendido? Deixa eu ver se tem mais para frente. Essa aqui também é legal. Gosto dessa. O preço de uma garrafa de água de um determinado supermercado custa R$ 1,60. Nossa, que caro. Mas, enfim. Além disso, e olha que eles nem pagam imposto. Quem retira água do subterrâneo não paga imposto. Isso é uma vergonha. Eles só têm o preço de pagar o imposto do plástico que é gerado lá, que é da garrafa plástica. Mas eles não pagam o imposto da água que eles tiram do subterrâneo e vendem para a população. Isso é incorreto. Mas vamos lá. Uma garrafa de água de determinado supermercado custa R$ 1,60. Além disso, a cada conjunto de 5 garrafas compradas, por exemplo, eu vou lá comprar 5 garrafas, eu vou ganhar o quê? Eu vou ganhar uma extra. Então, ele leva 6 garrafas. Pelo mesmo preço das 5. De acordo com essas informações, qual é o maior número de garrafas que um cliente pode levar gastando R$ 30? Então, eu vou lá com R$ 30 e quero ver quantas garrafas eu vou levar. Sempre levando em consideração a garrafa extra. Então vem a primeira jogada. Opa. Foi. Ó, comprei 5 garrafas, eu vou pagar R$ 8. Por quê? 5 vezes R$ 1,60 me dá R$ 8. Né? E levo mais uma garrafa grátis. Certo? Essa aqui vocês vão dizer, professor, daria para a gente fazer naquele sistema. Não é tão aconselhável porque é capaz de a gente se perder, entende? A gente vai elencar valores, tá? Mas é essa questão ele indica para fazer por sistema, mas não é chatinha, sabe? Porque a gente se perde entre o valor de uma e o acréscimo. Tudo bem? Aí, ó, então esse cara, ele leva 6 garrafas por R$ 8, porque cada 5 que ele compra, ele ganha uma a mais, certo? Andando, ó, se ele comprar 18 garrafas, ele vai pagar R$ 24. Vai pagar R$ 24. Então a gente fez uma proporção, né? Se de 6 garrafas paga 8, então 3 vezes 6, 18 e 3 vezes 8, 24. Então de 18 garrafas ele vai pagar R$ 24. Aí, ó, eu tenho o quê? Eu tenho R$ 30 menos 24 que eu já gastei e me sobra R$ 6. R$ 6 não dá para fazer outra compra de 5 garrafas, porque custa R$ 8 5 garrafas. Aí eu só faço uma divisão, né, de R$ 6 dividido por R$ 1,60.
né? Então vai me dar quanto? Me dá 4 garrafas. Então, isso. Isso aí. Isso aí. Não, me dá 3 garrafas, porque 4 garrafas já passa do valor. Certo? Então ele vai ter as 18 compradas e mais as 3 que sobrou do dinheiro. E vai sobrar ainda R$ 1,20. Certo? E essa aqui, ó. Olha só, pessoal, que legal. Essa aqui do gordinho. Ah, não, do garoto. Tinha um menino que ele foi comer um Bob's. Pode ser um Bob's, que é aquele lá, o sanduíche mais as batatas fritas. Esse menino aqui, ó, ele estava interessado para saber a quantidade de caloria que ele podia ingerir em uma refeição, né? Eu, na minha ideia, se uma pessoa vai para ir comer um lanchão desse tipo aí, não está muito interessado em comer pouca caloria, né? Mas o problema é do menino aqui. A gente vai seguir o que ele está falando. Certo? Aí, ele vai analisar os dados que dispõe. Ele sabe que uma porção de batata tem 200 gramas. Então, essa porção que ele pegou pesa 200 gramas. E tem 560 calorias. Imagina quanto que ele tem que correr para perder isso aí. Mas vamos continuar. 560 calorias. E que o sanduíche tem 250 gramas e tem 500 calorias. Então a batata tem mais caloria que a batata tem mais caloria que o sanduíche. Como ele deseja comer um pouco do sanduíche, ele quer comer um pouco de cada, então, né? Quantas gramas de sanduíche e quantas gramas de batata ele pede? Eu posso comer, se ele só vai ingerir isso aqui, ó, 462 calorias permitidas para essa refeição. Porque se a gente somar, ó, 560 mais 500 calorias, ele vai comer aqui quanto? 1.060 calorias, né? Certo? Então, ó, ele só precisa comer metade dessas calorias. Então, a gente já sabe que ele não vai comer tudo isso aqui, ó. Mas vamos analisar os problemas aqui, ó. Considerando que x e y representam respectivamente em gramas a quantidade de sanduíche e das batatas que o garoto pode ingerir, assinale a alternativa correspondente. Aí vem a pergunta, pedindo aí. Então, o que a gente vai fazer? Inicialmente, a gente vai fazer uma regra de 3. Para quê, pessoal? Para a gente saber quanto que é cada caloria, quanto cada grama tem de caloria, certo? Então a gente coloca assim, ó, que 200 gramas tem tudo isso de caloria, que tinha no exemplo, e quanto que vale Y gramas? Vale 462, certo? A gente quer saber quanto que vale isso, quantas gramas eu preciso comer para dar 462, tá? Então a gente faz uma multiplicação cruzada aqui, né? Certo? E a gente vai, daí divide e chega esse valor aqui, ó. Então, 400, ó, se ele começar 156 gramas de batata, dá isso aqui. Mas ele quer comer os dois. Ele quer comer os dois coisas. Então, se ele só comer 165 gramas de batata, já bate. Mas a gente tem que fazer ainda pelo sanduíche. Então, o sanduíche é aqui, ó. 250 gramas de sanduíche me dá 500 calorias. Então, eu faço de novo cruzado aqui, ó. Cruzado aqui, né? E me dá quanto? Me dá 200. Então, se ele comer só sanduíche, me dá 231 gramas. Aí que vem, de novo, piazada, o pulo do gato. Olha só. Então, eu sei que de batata ele pode comer isso aqui e de sanduíche isso aqui. Olha só, o que a gente vai ter que fazer? De fazer uma divisão. Então, onde é que tu tirou isso aí, professor? A gente tem que mais ou menos ter em mente quanto que ele pode comer de cada um. Fazer uma proporção. Por exemplo, se eu comer 10 gramas de sanduíche, quanto que eu posso comer de resto de batata? A gente tem que fazer mais ou menos essa relação. Então, assim, ó, a gente divide o número de calorias pelo número de gramas que eu tenho. 462 dividido por 231. Então, 2 calorias por grama. Tá bom? Então, cada grama de sanduíche tem 2 calorias. E de batatas é 2,8 calorias por grama. Aí, a gente vai encontrar essa relação aqui, ó. 2 gramas de sanduíche mais 2,8 de batata vai me dar o valor total. Olhem só, eu não vou mexer no teclado. Deixa para você. Saiu. Ó, porque olhem só ali embaixo aquele valor aí. 2x mais 2,8y mais 262. O que quer dizer isso aí? Por exemplo, ele não disse que quer comer a quantidade igual, ele quer comer os dois.
Se ele comer 10 gramas de sanduíche, que é o meu X, 2 vezes 10 me dá 20. Então, eu já desconto lá. Então, dos 462 dividido por menos 10, menos 20, me sobra 442. Então, ele pode comer o resto tudo em batata. Ó, para vocês entenderem mais ou menos assim, ó. Aqui a gente não fica esperando para fazer. A gente pega e faz. Só trava daí o computador, né? Aí, foi. Arquivo, novo. Não salvar. Ctrl V. E tá aqui o negócio. Cortar. Aqui. O menino vai comer isso aqui, ó. Digamos que ele comeu 10 gramas de sanduíche. Então vai me dar 20. Então eu vou ficar mais ou menos com uma conta assim, ó, pessoal. Eu vou ficar com 2,8 y igual a 462 menos 20. Por que 20? 10 vezes 2 dá 20. Vamos lá. 2,8 y é igual a 442, certo? Y é igual a 442 dividido... Deixa eu botar aqui um controle. Dividido por 2,8. Certo? Aí eu vou chegar com o meu y igual... Deixa eu só fazer aqui na calculadora, porque eu não me lembro. 442 dividido por 2,8. 157 gramas de batata ele pode comer. Entendeu? Quase toda a batata. Certo? Então, essa aí que a gente tira a coisa. Então, se ele comer só 10 gramas, só vai comer um pedacinho do pão lá e já deu. Né? Deixa eu ir para frente, não sei se eu tenho bastante ainda aqui. Mas entenderam mais ou menos a ideia? Essa aí, a gente não encontrava uma coisa, a gente não resolvia por sistema, a gente encontrava o sistema, mais ou menos desta forma, se vocês me entendem, ok? Aí agora sim, ó, a gente mostrou até agora a equação de primeiro grau, e agora a gente vai mostrar de segundo grau. O que é de segundo grau? A ideia da equação de primeiro grau e segundo grau, o que é? Primeiro grau é que só acompanha o x, segundo grau, x ao quadrado, ok? Daí a gente vai aumentando o polinômio. Quem está no terceirão, acho que já estudou o polinômio, né? Que tem lá de monômio, binômio, polinômio, certo? Que eu vou aumentando o grau do meu fator em x, ou sei lá, da minha letra que eu vou usar. Mas, enfim, ó. Cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado, né? Esse terminho aqui, ó. A gente antes só tinha x. Agora a gente apareceu com um númerozinho. Um número 2 ao quadrado, tá bom? E a gente vai ter 3 termos aqui, ó. Nem sempre tem os 3, mas é representado por essa forma, tá bom? Aí, ó. Para tu ter uma equação de segundo grau, eu preciso ter um termo ao quadrado. Esse é o primeiro passo. Senão, nem é, tá? Eu preciso analisar todos os elementos, os termos, para fazer o quê? Para mim resolver minha conta. E depois, organize os termos, que a Tainá vai dizer mais ou menos um pouco como é que se aglomera isso. Deixa eu ver se eu tenho mais um. Aí, aqui... Continua eu, Tainá. Deixa eu ver se a Tainá tá. Pode deixar que eu continuo, Big. Tá conseguindo vez, me ouvir bem? Sim. Deixa eu só sair da apresentação, Tainá. Então tá bom. Eu já ligo aqui também. Pode ir. É que eu não... é Marcos, né? Não, é Marcos, deixa eu ver. Deixa eu só ver. De terceiro grau? É de terceiro grau ou é já considerado um polinômio? Polinômio é de 4 mais. Trinômio. Monômio, binômio, polinômio. Isso aí, trinômio. De terceiro grau já é considerado como trinômio. Ou equação de... eu só vou verificar aqui enquanto a Renata vai apresentando, que daí eu já te dou essa... Ô, Big, só me confirma que tu tá conseguindo ver a minha tela. Sim, tá tudo tranquilo. Pode ir. Tá. E eu vou responder o Marcos aqui.
Se é trinômio ou é equação de terceiro grau que eu chamo. Então, a equação de segundo grau. Quando a gente vai fazer a leitura de uma equação de segundo grau, a gente sempre começa a leitura pelo número de maior expoente. Por exemplo, a gente coloca primeiro x ao quadrado, depois o número que vem com o x e depois o termo independente, que nesse caso é o c. Então, a gente tem que o a, ele representa o coeficiente de x ao quadrado, o b, ele representa o coeficiente de x, e o c, ele representa o coeficiente do termo independente. Ambos essas letras, o a, o b e o c, eles possuem um valor qualquer. E para ser uma equação de segundo grau, o a, ele tem que ser diferente de zero, porque se o a for igual a zero, não vai existir número junto com x ao quadrado, e daí não vai ser uma equação de segundo grau, né? Porque precisa ter um número como x elevado ao quadrado. E quando acontece numa equação da gente ter o b igual a zero, ou o c igual a zero, ou ambos dos dois igual a zero, a gente tem uma equação incompleta. E quando a gente fala em equação de segundo grau, eu acredito que a primeira coisa que vem na cabeça de vocês é a fórmula de Bhaskara, né? Então, a gente, só um pouquinho aqui, vamos só fazer uma análise para ver os números. Então, acompanhado de x ao quadrado, ele é o a, que nesse caso, ele é o 2. O acompanhado de x, que seria o b, nesse caso é o 4, e o termo independente seria o menos 6. Aqui, então, nós não temos um dos termos, nós não temos o termo que acompanha o x, que seria o b. Então, a gente tem que o a é 2, o c é menos 4 e o b é igual a 0. Aqui nessa outra, então, a gente tem que o a é menos 1, o b é 3 e o c a gente não tem um valor. E aqui nessa outra, que a gente não tem nem o b e nem o c, a gente tem apenas o a igual a 1. Nessas últimas 3 questões, onde a gente não tem um valor, a gente pode responder elas no método diferente, sem precisar usar Bhaskara, mas isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente ainda. Então, aqui é a fórmula de Bhaskara. Acho que você já deve ter... Sim. Big? Tá me ouvindo? Sim? Tô. Tá. Uma coisa aí, ó. Só volta um pouquinho lá. Sim. Aqui? Eu não sei se o pessoal pegou. Olha ali, ó. Da onde é que saiu aquele 2 lá, ó? O 2 acompanha o termo com x ao quadrado, o 4 acompanha o termo com x, e o menos 6 é o termo sem nada de letra. Entenderam, pessoal? É mais ou menos assim, tá? Aí, só revisa aquela última lá do x ao quadrado, o último embaixo lá. Sim, a do x ao quadrado, então. O a, ele é igual a 1, e o b, como não tem nenhum número que acompanhe o x ali, ele é igual a 0, e como também não tem nenhum termo independente, o c é igual a 0. Então, essa é a famosa fórmula de Bhaskara. Aqui a fórmula que a gente colocou, a gente acaba usando delta, mas tem outras... É a mesma fórmula, né? Que ao invés de ter o delta aqui dentro, eles têm o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Mas uma coisa muito importante para a gente saber é que quando o delta for maior que zero, existem duas raízes diferentes. Por exemplo, quando o delta for 16, aqui vai ser 4, então tem duas raízes diferentes. Quando delta for igual a zero, significa que vai possuir duas raízes, mas essas duas raízes vão ser igual. Porque, por exemplo, suponhamos que aqui a gente tenha, no lugar do b, o 6. Vai ficar menos 6 mais menos 0. Entendi. Não precisa fazer essa conta, porque se tu somar o 6 com o 0, vai dar 6. E se você diminuir o 0, vai dar 6 do mesmo jeito. Então, tem duas raízes, mas essas duas raízes, elas são iguais. E então, quando delta for menor que zero, que for um número negativo, não possui uma raiz real. Então, aqui a gente tem um exemplo. Primeiro, quando a gente vai resolver uma equação de segundo grau, a gente precisa separar.
O A, então, a gente sabe que é 7, o B é igual a 13 e o C é igual a menos 2. Então, depois que a gente coletar os valores, a gente utiliza a fórmula de Bhaskara. Então, substituindo aqui, a gente tem menos 13 mais menos raiz de 25, dividido por 14. Então, a gente tem menos 13 mais 15 para calcular o x uma linha, e o menos 13 menos 15 para calcular o x duas linhas. E a solução dessa questão, então, seria 1/7 e menos 2. Aqui nós temos outro exercício, então. A solução da equação abaixo são dois números. A primos, B positivos, C negativos, D pares e E ímpares. Então, primeiro, nós vamos ter que multiplicar cruzado. Como tem uma igualdade, a gente pode multiplicar cruzado. Então, seria o x mais 3 vezes o x mais 3 igual x menos 1 vezes 3x mais 1. Aqui nós precisamos realizar a conta. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, vai pegar o x, multiplicar com o x ao quadrado. Depois o x multiplicar com o 3, que vai ficar 3x. Aqui, então, vamos fazer com o 3 agora. 3 vezes x, 3x, e 3 vezes 3, 9. A gente precisa tomar bastante cuidado nessa operação. Porque muitas pessoas, elas pensam que quando a gente tem x mais 3 ao quadrado e a gente colocar um quadrado aqui em cima e deixar só uma delas, a gente vai ter x ao quadrado mais 9, mas na verdade não. A gente vai ter, então, x ao quadrado mais 6x mais 9. E aqui na outra a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar o x vezes o 3x, depois o x vezes o 1. Depois aqui nós vamos pegar o menos 1 vezes os 3x e o menos 1 vezes o mais 1, que fica menos 1. Aqui vocês podem perceber que a gente já acabou simplificando, né? Aqui também tinha ficado 3x mais 3x igual a 6x, e aqui teria ficado 1 vezes 3x menos 3x mais 1x. Então, ficaria menos 2x. Bom, agora a gente separou aqui e deixou os semelhantes meio perto para poder somar eles ou diminuir eles para organizar já a nossa questão. Então, a gente passou esse 3x ao quadrado para o outro lado da igualdade, com sinal de negativo. O 6x a gente manteve. O 2, que estava negativo, passou positivo. O 9 continuou e o 1, que estava negativo, passou positivo para o outro lado da igualdade. Isso tudo, então, igual a 0. Então, a gente tem a nossa equação de segundo grau. Menos 2x ao quadrado, 8x mais 10. Mas se vocês olharem para essa questão, vocês conseguem perceber que ambos os números eles são divisíveis por 2. Então, a gente pode simplificar essa questão. Dividindo todos os termos por 2, a gente tem, então, x ao quadrado menos 4x menos 5 igual a 0. Bom, agora a gente precisa coletar os valores de A, B e C. O valor de A está sempre acompanhado ao x ao quadrado, que nesse caso, como não tem nada aqui na frente, é o 1. O valor de B está sempre acompanhado de x, que seria o menos 4. E o valor de C é o termo independente, que nesse caso seria o 5. Menos 5, na verdade. Então, ao substituirmos esses valores, primeiro aqui a gente vai encontrar o delta, então b ao quadrado, 4 ao quadrado, né? Menos 4 ao quadrado, menos com menos, fica mais, então fica um 16 positivo. Todos os números negativos, quando eles forem elevados ao quadrado, eles sempre ficam positivos, né? Mais pra frente tem outros exercícios também que acontece isso. 4 vezes A, que é o 1, vezes C, que é o menos 5. Aqui, então, a gente tem 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. Menos com menos, mais. Então, fica 16 mais 20.
36. A raiz de 36 é 6. Então, 4 mais menos 6 dividido por 2. 4 mais 6, 10, dividido por 2, 5. 4 menos 6, menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, a gente sabe aqui que a resposta foi 5 e menos 1. Qual dessas alternativas será que é a correta? Bom, os números primos. O que seriam os números primos? Os números primos são os números divididos por ele mesmo e por 1. Então, a gente tem o 1, a gente tem o 2, o 3, o 4 já não é, porque o 4 ele é dividido por 4, por 2 e por 1. Os números pares, depois do 2, eles nunca são números primos. O número 5 também é um número primo, o número 6 já também não é, porque ele pode ser tanto dividido por 6, pelo 2, que fica 3, pelo 3 e pelo 1. Então, a gente tem aqui o 5, a gente sabe que o 5 é um número primo. Mas o menos 1, será que ele é um número primo? Não, o menos 1 ele não é um número primo, porque ele é negativo. Então, a alternativa A já está incorreta. A alternativa B, será que eles são positivos? Bom, a gente já percebeu que tem o menos 1 aqui, então a gente já sabe que eles não são positivos. E negativos? Acontece a mesma coisa, só que agora a gente tem o 5 é positivo, então a gente não pode dizer que eles são negativos. Pares também não, nem o número 5 e nem o número menos 1 são pares. E ímpares? Ímpares, os dois números são ímpares, então a alternativa correta é a letra E. Então, como eu falei antes, tem as equações de segundo grau incompletas. Então, quando C ele é igual a zero? Vamos responder alguns exemplos. Primeiro, esse é o nosso primeiro exemplo. O que a gente pode fazer aqui? A gente percebe que ambos os números têm um termo em comum, que é o x, certo? Então, a gente pode colocar esse x em evidência. Então, a gente coloca o x, 3x menos 1. Por quê? Quando a gente multiplicar o x vezes o 3x, a gente vai ter 3x ao quadrado, que vai voltar aqui. E quando a gente tiver x vezes 1, vai ficar menos x. Então, vai voltar essa equação aqui em cima. Agora que a gente já fez isso, a gente precisa separar. A gente vai pegar e vai fazer o x igual a zero e o 3x menos 1 igual a zero também. Então, aqui a gente separou com cores. X igual a zero. Não precisa calcular, a gente já tem a resposta. E agora, o 3x menos 1 igual a zero. A gente tem o 3x igual a 1 menos 0. O 1 a gente passa para o outro lado da igualdade positivo. E o x é igual a 1/3. Aqui temos outro exemplo. Nesse caso, acontece a mesma coisa. A gente tem o x em ambos os números. Então, a gente precisa colocar esse x em evidência. Só que nesse caso acontece algo diferente, porque ambos os números, tanto 5 quanto 45, eles são divisíveis por 5. Então, a gente pode colocar o 5 em evidência também. Então, a gente coloca 5x menos, abre parênteses, x menos 9 igual a zero. Porque quando a gente for fazer esse cálculo, 5x vezes x, nós vamos ter 5x ao quadrado. E quando nós fizermos 5x vezes menos 9, nós vamos ter menos 45x. Então, agora a gente pode fazer como a gente fez anteriormente. 5x igual a zero e x menos 9 igual a zero. 5x igual a zero é igual a zero, porque esse 5 que está aqui multiplicando, ele passa para o outro lado da igualdade. E aqui a gente tem o x menos 9, que a gente passa o 9 para o outro lado da igualdade e a gente tem 9 positivo. E quando ela é incompleta e a gente não tem o b? Bom, nesse caso, a gente pode pegar. Aqui a gente tem o 4. A gente pode pegar esse 4 e passar para o outro lado da igualdade positivo. Então, a gente tem x ao quadrado igual a 4. Para a gente tirar esse ao quadrado aqui, a gente precisa fazer a mesma operação dos dois lados da igualdade. Então, aqui a gente coloca a raiz, porque
A raiz é o contrário. A raiz quadrada, ela consegue cortar esse 2 ao quadrado. E aqui do outro lado a gente coloca a raiz. Aqui, como a gente tem o 2 ao quadrado e o 2 dentro da raiz, fica só o x. Aqui, nesse caso, como a gente não pode cortar com nada, a gente precisa descobrir a raiz de 4. A raiz de 4 é 2. Mas aqui tem duas respostas. Tem tanto 2 quanto menos 2. Porque lembra que eu falei antes que toda vez que o número negativo for elevado ao quadrado, ele sempre vai dar um número positivo? Então, a gente pode fazer aqui a prova real disso. Menos 2 elevado ao quadrado fica 4. Porque menos com menos fica mais. E 2 vezes 2, 4. E 2 elevado ao quadrado também é 4. Então, quando a gente tem uma raiz quadrada, essa raiz ela pode sempre ter duas respostas. Tanto o número negativo quanto o número positivo. Aqui, então, o próximo exercício. A gente faz a mesma coisa. A gente passa o 100, que está negativo, para o outro lado da igualdade. Aqui, a gente tem o 4, e o 4 que está multiplicando, ele acaba passando e dividindo para o outro lado da igualdade, né? A gente fala que ele passa dividido, mas o que seria? Aqui a gente tem o 4, e a gente quer tirar esse 4, quer deixar apenas o x ao quadrado. Não é que a gente passa ele dividindo para o outro lado da igualdade. A gente divide essa parte por 4 e divide essa outra parte por 4 também. Então, 4 dividido por 4 fica 1, e aqui 100 dividido por 4 fica 25. Então, a gente faz o mesmo processo que a gente fez anteriormente, e se obtém que o x uma linha é 5 e o x duas linhas é menos 5. Bom, aqui nós temos um exercício do Enem para fazer, então. A temperatura, T maiúsculo, de um forno em graus centígrados é reduzida por um sistema a partir do instante que é seu desligamento, quando o tempo, então a gente tem que tomar bastante cuidado, que a temperatura é com o T maiúsculo e o tempo é o T minúsculo. E varia de acordo com a expressão. Temperatura menos tempo ao quadrado dividido por 4 mais 400, com T em minutos. Por motivos de segurança, a trava do forno será liberada para abertura quando o forno atinge a temperatura de 39 graus. Qual é o tempo mínimo de espera em minutos após se desligar o forno para que a porta possa ser aberta? Então, primeiro, a gente precisa saber que a trava ela só pode ser liberada quando tiver 39 graus Celsius. Então, a nossa temperatura para a trava ser liberada é 39. Então, 39 igual a outra equação. A gente precisa descobrir o T, que é o tempo mínimo para ela ser aberta. E ela ser aberta com 39 graus Celsius. Então, aqui, o que acontece? A gente pode pegar e fazer o mínimo múltiplo comum. Também seria uma... por enquanto não. Por enquanto, a gente só pegou aqui no exemplo e passou 39 para o outro lado da igualdade diminuindo. Agora, a gente tem no 400 menos 39 igual a 361. Agora sim, a gente fez o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum do 4 e do 1 que está aqui embaixo é 4. E o que acontece? O 4 mantém, 4 dividido por 4, 1, vezes menos t ao quadrado é menos t ao quadrado. Agora, 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 361, 1444 igual a 0. Aqui, então, como eu expliquei antes, esse 4, a gente diz que ele vai para o outro lado multiplicando. Mas, na verdade, a gente divide esse por 4 e esse por 4 também. Então, a gente tem a equação aqui, a gente acaba passando o 1444 para o outro lado da igualdade, fica menos t ao quadrado e menos 1444. Daí, quando a gente tem os dois negativos, é muito mais fácil a gente transformar eles em positivos para fazer a conta, né? Então, a gente multiplica ambos por menos 1, que fica, então, t ao quadrado igual a 1444. Aqui, então, a gente pode fazer o que a gente fez anteriormente, que é usar a raiz para tirar esse elevado ao quadrado aqui do t. Aqui corta, fica o t.
E aqui a gente descobre a raiz de 1444, que é 38. Então, a gente sabe que a alternativa correta nesse caso é a alternativa D, e que o forno vai levar 38 minutos após se desligar para que a porta seja aberta. Big? Tu sai da apresentação. O João pediu ali, ó. João, Sim. por que que ficou o número 4 aí? O 4 era da equação lá. E depois, quando a gente faz o mínimo, a gente tirou ele. Aí, Marcos, não é João. Essa daqui, o 4 ele vem daqui, ó, da fórmula aqui em cima, tá vendo? T ao Ele quadrado se dividido por mantém aqui 4. embaixo. Então, esse 4 ele vem da fórmula que o problema propôs pra gente, né? Pode falar, Marcos. Você. O que tu disse que não dá para fazer assim? Se quiser abrir o microfone também para falar, se ficar melhor a explicação, pode abrir. Em vez de fazer Não, é que assim, eu só queria saber se em vez de fazer o mínimo múltiplo comum, fazer o 4 vezes, já que ele tá dividindo, passar multiplicando. Tu Sim, quer falando também. aqui embaixo pode, aqui em cima ainda não. Porque aqui em cima ele tá ainda só debaixo do t ao quadrado. Já aqui embaixo, a gente consegue passar ele aqui pro zero, né? Aqui 0 vezes 4 igual a 0, mas aqui embaixo ainda não consegue passar. Porque ele tem que estar em Um todos sinal de eles. igual. Eu não sei se te confundi mais ainda do que te ajudei. É que assim, ó. Aí, Marcos, presta atenção. Deixa eu pegar o... aqui, aquele 4 lá, ó. Aquele 4, ele não pode multiplicar o 361, porque alguma coisa vezes outra, tipo, por exemplo, eu quero passar para cima vezes o 361, se tiver o sinal de igual aí do lado do 361. Porque é mais ou menos assim, ó. Tá dividindo, passa multiplicando. Do outro lado. Do outro lado. Tá multiplicando, passa dividindo. Do outro lado. Entendeu? Por que que quando eu tenho, por exemplo, 3x igual a 9, eu mando 3 embaixo dividindo? Porque eu tenho sinal de igual. Sinal de igual. Aí ali eu não tenho. Esse aqui é o meu problema. Tu Por me entende? exemplo, se aqui ó, a gente tivesse esse número, o 300 e... Só um pouquinho para me acordar. Menos 361 do outro lado da igualdade, daí sim, a gente Sim. conseguiria Isso. passar o 4 para cá multiplicando. Mas a gente ainda não consegue, porque o 4 ele não está dividindo todos os números, entende? Que estão daquele lado da igualdade. Isso aí. Conseguiu entender? Bom, muda a apresentação, Tainá, que agora é meu último pedaço. E Sim, agora eu vamos dar vou mais um. interromper aqui só um pouquinho. Tá, tem que interromper. Para finalizar agora, vocês vão ter uma relação da diferença de uma equação de primeiro grau para de segundo grau. O que uma coisa importante, pessoal, é fazer análise gráfica. Do que? Essa aqui, ó, é uma equação das nossas, tá? Que a gente tem aí, né? Quem fez primeiro ano já vai dizer, ô professor, isso aí é uma função, né? Definida por uma f de x. Eu já vou falar para vocês qual que é a diferença entre função e equação, tá bom? Para vocês dizerem, agora eu entendi. Tá bom? Esse aqui é um exemplo de uma equação, tá? De primeiro grau, tá bom? De primeiro grau. Então, qual que a gente estava falando? De primeiro grau. Porque eu só tenho o meu termo em x. Eu só tenho uma reta. Olha só aqui, ó. Eu tenho apenas uma reta aqui, ó. Eu só tenho reta. Termo com x. Ó. Quando eu tenho, por exemplo, 3x, vou substituir meu x por 1, por 2, por 3, por 4. A gente vai fazer aqui, dá uma reta, pessoal. Vai dar uma reta. Termo com x só dá reta. Se der uma curva, deu problema na calculadora ou na peça que vai atrás,
do nariz, ali naquela região ali, mais conhecida como sua cabeça ou cérebro, como vocês querem descrever, tá bom? Aí, olha só como é um termo de segundo grau. A gente vai fazer agora uma análise para o termo de segundo grau, né, para uma equação. Ele é representado por uma parábola que pode ter concavidade voltada para cima ou para baixo, né? Essa concavidade, ó, esse aqui é um exemplo, né? Ainda de uma função, mas a gente tem, risca fora isso aqui, ó. Esqueci de tirar. Esse aqui é um exemplo de uma equação de segundo que eu tenho, tá bom? Que eu tenho aí uma parábola, tá bom? Então, concavidade voltada para cima quando o meu A é positivo. Lembra que a Tainá falou lá do AX ao quadrado, essas coisas aí? Então, se o meu AX, por exemplo, for um 3x ao quadrado, opa, vai ser virada para cima. Opa, opa, opa. E se for menos 3, opa, agora é virada para baixo, meu rapaz. Então, a concavidade é virada para baixo. Quem define a concavidade é o termo do A. É o termo do A. Entendeu? Não é o vento que muda o gráfico, nada. É o meu termo em A, tá bom? Aí, ó, pra gente ter noção, então a diferença do primeiro para o segundo grau, uma forma uma reta e outra forma uma parábola, para vocês terem em mente, tá bom? Deixa eu ver se tem, acho que tem mais algum, né? Tá. Ah, aí outra coisa. Qual que é a diferença, só para a gente ter uma ideia, de função para equação? Função é aquela que a gente descreve no período, por exemplo, tem uma f de x escrita, nananana, que tem domínio em imagem. Vocês lembram que vocês tinham que fazer domínio em imagem de uma função? Ah, que vocês tinham domínio em imagem para encontrar uma função? Que forma os conjuntos, tem que fazer a ligação. E tu tem duas raízes. Numa equação, quando ela só tem o termo em x, tem o termo em x, eu encontro uma resposta. Se eu tenho o termo x ao quadrado, eu encontro quanto? Duas respostas. Se eu tenho um termo ao cubo, três respostas. Entenderam? Então, uma equação eu consigo encontrar várias respostas. E uma função eu só vou encontrar dois pontos, né? Que vão ser os vértices dela, num modelo mais grosso. Entendeu? Eles têm gráfico parecido, eles têm o sinal de igual, eles precisam encontrar um número em comum, eles têm um x igual, ok? Mas uma coisa é queijo e outra coisa é salame, tá bom? É bom para tomar café da manhã, usa os dois, mas cada um é uma coisa. Certo? Agora, vocês viram que a Tainá falou para vocês do Bhaskara, que é aquele estrondão de conta lá? Então, eis que surge a soma e produto. Uau! O ápice da matemática. A soma e produto, ela é mais ou menos assim, simplificada da fórmula de Bhaskara, pessoal. E definida por esta conta aqui, ó. Definida por isso daqui, ó. Isso aqui, ó. Ou então, se quiserem, por isso aqui, ó. Entendeu? Professora, tu só me mostrou letra aí e eu não estou entendendo nada. Vamos ver, pessoal. Vamos ver. Vocês lembram dos termos de A, B e C? Olha onde é que vai cada termo. Menos B por A e menos C por A. E a soma... Vamos lá para o exercício para vocês já pegarem a ideia. Vamos fazer essa letra A aqui. Que eu gosto de fazer exercício aqui, que é show. Vamos para a letra A primeiro. Arquivo, novo, não salvar. Vamos fazer essa letra A aqui. Cortar. Deixa eu até cortar e fazer só antes. Olha só. Eu tenho essa letra A aqui, pessoal. Assim, ó. E ele me diz lá, né? Olha aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. A gente volta e pega essa regrinha aqui, ó. Ó, essa regra aqui, ó. Deixa eu dar um print nela. E a gente volta aqui e dá o Ctrl V. E recorta ela. Cortar. E cortar. Será que eu consigo tirar daqui? Bom, se não dá, daí a gente faz outro. Ai, Ctrl Z. Não, não vai dar certo. Deixa eu fazer assim, diferente. Como eu tava fazendo. Que a gente só lembra. Isso.
aqui. Vou fazer essa aqui primeiro. Não adianta a gente tentar fazer moda aqui se a gente não vai conseguir. Vou fazer isso aqui. A minha fórmula é mais ou menos assim, ó. O meu S é igual a menos B dividido pelo A. E o meu P, professor, depois tu me explica essas letras. Sim, vou explicar. É o meu C dividido por A. Nessa conta aqui, pessoal, muito cuidado. Vamos tirar os valores, ó. Quanto que vale o meu A? O Matheus, não sei se tem Matheus, me disse que o meu A vale 1, porque não tem nada acompanhando o X. Quanto que vale o meu B? A Vanessa, não sei se tem Vanessa, me disse que vale menos 5. E quanto que vale o C? O João Alberto me disse que vale 6. Tá bom? Olha só. E tirei os 3 termos. Então, o que é para mim fazer agora? Eu vou fazer esta conta aqui, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou substituir. No lugar do meu S, então, o meu termo B é quanto? Menos 5. Tá dito aqui que é menos 5, que veio daqui, ó. Então, eu tenho menos e menos. O meu S vai ficar mais. Então, vai ficar 5 dividido por 1. E o meu P é quanto? Estão falando aí que eu vi murmúrio que é 6 dividido por 1, porque é meu termo C, ó. É meu termo C, que é esse último aqui, ó, pessoal. Que a Tainá falou que esse número é o A, esse número é o B e esse aqui é o C. Sempre nessa sequência. Professor, o que é para mim fazer isso agora? Olha só, meus caramados. Então, o meu resultado é 5 e aqui é 6. O que é esses números aqui? Vocês lembram que na fórmula de Bhaskara a gente encontra as raízes de uma equação? Agora a gente vai encontrar o que aqui? A gente vai encontrar as raízes também de uma equação, mas pela fórmula de soma e produto. Professora, tá, e agora? Vocês vão me dizer, pessoal, tá dito aqui, soma tem que dar 5. 2 números que somando me dá 5. 2 números. E 2 números que multiplicando me dá 6. Ah, agora eu quero ver. 2 números multiplicando, somando que dá 5, 1 mais 4. Mas esse 1 mais 4 multiplicando também tem que dar 6. É mais ou menos assim. Vocês vão ter que jogar valor aqui dentro desses quadrados, que eles vão ter que ser igual para os dois. Para os dois. Olha só. Talvez agora a gente não pega muito, mas depois vocês vão pegar assim mais no stout. Olha só. 2 números que somando dá 5. Vamos botar aqui, ó. A gente bota, vamos colocar aqui. Deixa eu pegar uma cor legal. Vamos botar aqui 4 e 1, ó. 4 e 1. E a gente repete aqui, ó. 4 e 1. 4 e 1. 4 mais 1, Luiz Gustavo. 5. 5. 4 vezes 1 dá 6? Não. Opa. Então já tem problema aí, ó. Tá? Então não é isso. Tá? E daí, eu escutei de fundo que veio um tal de 3 e 2. Olha só. Não sei se tem, Larissa. 3 mais 2, 5. E 3 vezes 2, 6. Então, em vez de vocês fazerem todo aquele memorizo de menos B mais menos raiz de menos B ao quadrado, menos 4AC dividido por 2A, aí depois vai passando dividindo contra a raiz e faz isso aqui. É 100% melhor. Professora, essa aí é fácil. Me manda outra aí. Sim, vamos fazer outra aqui. Não, só vai. Pegar aqui. Acho que dá para escrever aqui. X ao quadrado menos 6x mais 9. Me pareceu bacana essa. Lembra da fórmula? S igual a menos B por A. O resultado do anterior é 3 e 2. O resultado do anterior é 3 e 2.
Meu A e meu P. Então, as raízes de uma função, eu esqueci de falar. As raízes daquela equação lá é 3 e 2. Ó, esse aqui também, ó. Menos B, outra é C por A, né? Eu vou falar que esse A aqui ficou, meu Deus, né? Parece que é um cabelo do cara aqui. Mas deixa eu andar aqui, ó. Vamos lá. O que tem que fazer primeiro? Eu tiro meus termos. Com o tempo, pessoal, vocês já vão dizer, ih, quem tira tempo, eu já vou substituir lá, ó. E vocês viram que o A de vocês sempre vai ser 1? Então, pessoal, já pula para frente. Ó, quanto que vale meu X aqui? 1. Quanto que vale meu B? Menos 6. E quanto que vale meu C? 9. Então, eu vou fazer aqui, ó, S e meu P. Olha só. Meu S vai ser o quê? Menos 6, ó, é aqui da fórmula, é menos B por A. Então, eu vou ficar por 6 dividido por 1. Com o tempo, vocês nem fazem esse 6 dividido por 1. Já digam lá na voada 6, ó. E o meu P, que vai ser quanto? 9 por 1. Que o resultado é 9. Aí, eu vou fazer os quadrados agora. Agora chegou a hora de fazer os quadrados aqui. Ó. Tão bonito que estava saindo e fui. Aí. Agora aqui, faça a multiplicação. 2 números que somando dá 6. Aí eles vão me dizer, 1 e 5, professor. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ver, parece para vocês, né? Fica bom para aparecer. 1 e 5. Agora eu vou botar aqui também. Tem que botar... O que tu colocou na de cima, tu tem que colocar aí embaixo também, ó. 1 mais 5, 6. 1 vezes 5 dá 9? Não. Vamos pensando no outro aí. Que dá 6. Ah, aqui, ó. 3 e 2, ó. Não. 6 e 0. 6 e 0 é uma boa. 6 e 0, 6 mais 0, 6. E 6 vezes 0 não dá 9. E agora? Pá, eu gosto disso aí. Eu gosto. Que bom. Aqui a gente teve uma seta aí, ó. Olha. Vamos testar aqui, ó. Ó. 3 e 3. 3 mais 3, 6. 3 vezes 3, 9. Pessoal, então, ó. Por exemplo, lembra que a Tainá fez lá o x' e x duas linhas? Então, o x' dessa equação vai ser quanto? 3. E o x duas linhas? 3. Olha só, isso aqui são as raízes dessa equação aqui, ó. Isso aqui, ó. Ó, com o tempo vocês não utilizam mais esse 1, não utilizam aqui, porque sempre esse termo, ó, 6 dividido por 1 vai dar 6, ó. Lembra sempre disso aqui, ó. Isso aqui vai trocar o sinal, esse termo, ó. Ó, tem menos 6, ele vai vir para cá sempre 6, ó. E se ele tiver mais 6, vai vir para cá quanto? Menos 6. Opa! Entenderam? Mais ou menos assim. Então, meu resultado está aqui, ó. Meu resultado está aqui em preto, ó. As raízes da minha equação é isso aqui, ó. Soma e produto, ela veio para auxiliar, gente, pessoal. Ela é muito show, tá? Se vocês querem, se vocês têm ideia de tentar, ó, tem essa aqui também, ó. Tem essa aqui que dá para fazer também, ó. Tá bom? Eu não lembro se tem mais alguma de fazer. Eu acho que tem uma para frente. Não estou muito bem lembrado. Ah, essa aqui, ó. Determine qual é a equação de segundo grau que possui as raízes... Olha só, agora ele vai dar as raízes. Olha só, enquanto lá a gente encontrava, aqui ele já diz, ó, que 3 e 7 são essas raízes aqui, ó. 3 e 7. Então a gente vai fazer o quê? O processo ao contrário, pessoal. A gente vai fazer o processo ao contrário. Tá bom? Deixa eu ver se eu tiro... Deixa eu só botar para apresentar. Aí, ó, como é que eu vou fazer, ó? A minha soma vai ser o quê, ó? Os números das minhas raízes, 3 menos 7, que dá menos 4. Opa, já encontrei um valor aqui, ó. Esse aqui é meu B. E eu tenho que fazer a mesma coisa para multiplicação, 3 vezes menos 7. Isso aqui saiu daqui, ó. Ele está falando que essas aqui são as raízes, pessoal, que dá menos 21. Tá bom? Então, como é que vai ficar meu termo escrito? Ó? Junto aqui, ó. Meu x quadrado tem nada aqui, então vai ser 1. O meu S, que é ao contrário. Se o meu, ó, é menos o meu S, quanto que deu meu S? 4, né? Menos 4. E daí ele tem que voltar aí com o sinal ao contrário. E o meu P? Menos 21. P não muda de sinal. Então eu vou ficar com quanto?
Aí eu só substituo aqui e vou chegar em x ao quadrado mais 4x menos 21. O menos 4 mudou daqui, ó. Entendido? Show, né? Some produto é muito fantástico. Vocês podem tentar. A gente vai mandar na lista para vocês testarem em casa. Entendeu? Professor, quando não dá certo, aí vocês analisam o quê? Que talvez esteja alguma coisa errada. Por exemplo, não é raiz inteira, entendeu? Alguma coisa assim, que a gente tem algo assim. O x ao quadrado sempre... Se isso aí, quando não tenho nada na frente do coisa. Quando eu não tenho nada na frente do x. Né? Porque olha essa aqui, ó. Eu acho que a gente vai fazer essa questão aqui, ó. Pesada. Vamos fazer isso aqui, ó. Vamos fazer essa letra B aqui, ó. Só para ver o show que vai ser isso aqui. Vamos lá. Olha essa letra B. A letra B eu vou colar aqui. Arquivo novo. Não salvar. Ctrl V. Cortar. Assim. E cortar de novo. Aqui. Olha só. Lembra? Quem tá aí, ó. Quem tá aí desde o início vai saber. S é igual a menos B dividido por A. E o meu P, de novo, é C por A, pessoal. C por A. Agora, a Luana aí vai dizer, esse 2 era para ter ficado mais em cima. Mas, enfim. Vou puxar meus termos aqui. Quanto que vale o meu A? Agora, Hugo, o meu A não vale mais 1. Meu A vai valer 4. Opa! Surgiu coisinha aqui, ó. O meu B vai valer 8. E o meu C vai valer quanto? Menos 12. Agora que vocês vão ver o pulo do gato. Menos 12. Ali. Vou fazer aqui, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. O meu S é igual. É menos B dividido por A. Então vai ser menos 8. Dividido não vai ser mais por 1, vai ser por 4. Opa! E o meu P vai ser menos 12 dividido por 4. Que vai dar quanto? Menos 8 dividido por 4? Menos 2. E menos 12 dividido por 4? Menos 3. Então, a gente vai ter que encontrar o que aqui, pessoal? 2 números que multiplicando, somando me dê 2. Né? Menos 2 no caso. E 2 números que multiplicando me dê menos 3. Acho que tá certo, né? Ali. Agora vamos pensar assim. 2 números que somando dá menos 2. Pense aí. Menos 1 e menos 1? Vamos testar? Vamos testar? Devo 1. Opa, é a mesma cor que de antes. Só voltar, pegar o violeta aqui. Menos 1. Menos 1. Né? Porque aqui, ó, mais com menos vai me dar menos, né? Então, eu sei mais ou menos, não acredito que dê. Menos 1 menos menos 1 dá menos 2. Menos 1 vezes menos 1. Opa, não vai me dar menos 3. Então, essa aqui já não vale. Entenderam que vai complicando um pouquinho? Nas outras era só jogar na primeira e na segunda, né? Então, essa aqui já não é, né? Já frustrou nós. Olha só, que tal... vou dar uma ideia para vocês. Menos 3 mais 1. Devo 3 e ganhei 1. Fiquei devendo 2. Menos 3 vezes 1. Opa, deixa eu pagar esse sinal de vezes que eu já tenho lá. Menos 3 vezes 1, menos 3. Gente, deu a resposta. Então, as respostas das minhas raízes vão ser x' igual a quanto? Igual a menos 3. E botei ao contrário. E x' igual a 1. Professor, se o 3 era positivo ia dar certo?
e um negativo, 3 menos 1 ia dar 2, não ia dar certo. Então tem que cuidar também do sinal aqui dos números. Entenderam? Mais ou menos assim. Então a gente viu os problemas fáceis e esses dificilzinhos aí. Mas eu sempre caio esses aí mais tranquilo aí, igual esse primeiro aí do x ao quadrado menos 5x mais 6. Tá bom? E, pessoal, essa aqui a gente viu, né? Que a gente saiu da raiz para o outro. E a gente... aqui. Isso aí, a equação é essa aqui. E a gente chega ao nosso final da aula de hoje. Certo? Vocês ficaram com... Isso, menos 3 e 1, isso aí. Certo? Ficaram com alguma dúvida, pessoal? Se ficaram, falam aí. Ó, show, né? Eu gosto de dar aula de matemática. A gente gosta. Todo grupo que está aqui gosta... Vocês podiam explicar. Isso. Do que, Marcos? Da equação a diferença de polinômio, binômio lá. O Marcos falou aqui de polinômio, acho que era, né? Deixa eu me lembrar. Acho que tem aqui no chat. Deixa eu só relembrar aqui. Ele falou alguma coisa que era da... equação cúbica é quando eu tenho, por exemplo, aquele x ao cubo lá. Tá bom? Então fica uma equação cúbica, que também pode ser chamado de equação de terceiro grau, né? Que é a mesma coisa, tá? Aí o que eu tenho? Na equação ao quadrado, quantas raízes eu tinha? Lembram? E na equação cúbica? Digam 3. Isso aí, gente. Que maravilhoso. Isso aí. Então, se eu tiver uma equação, sei lá, na centésima potência, que é 100, né? Quantas raízes eu vou ter? Mas quando... É 4. Na 4 já é chamada de polinomial. Porque 4 ou mais já é chamada de polinômio. Tá bom? Que vem lá no terceiro ano, lá no finalzinho. É para se passar, pelo menos, isso, né? Na quarta potência. Né? Se eu tenho uma equação no expoente 89, porque eu tenho 89 raízes. Não que essas raízes aqui, ó, aí, ó, se eu tenho 89 raízes, não quer dizer que elas são assim, ó. Pode ser uma menos 3, uma 1, pode ser 4, pode ser 5. Aí pode ter outra com menos 3, entendeu? Pode ter raízes repetidas, mas ela vai ter 89 raízes. É só até polinômio. Isso aí. Como é que eu falei o nome? Equação. Polinomial, Big. Isso aí. Pelo que ele está perguntando, ele falou assim, a gente, depois do número 4, a gente chama de equação polinomial, mas pode ser x na 5, x na 6, vários números, mas a gente só chama de polinomial, né, Big? O nome aí. continua o mesmo, mas pode mudar os numerozinhos em cima. Isso aí. Mais ou menos entendido? Isso aí. Vocês têm alguma dúvida? Responderam coisa, ó. Foi mandado 2 links aí. Um para entrar na sala do Classroom e outro foi para responder a chamada. Lembra de responder a chamada, pessoal. Senão a Vitória vai me pegar pelo pescoço que eu não fiz a chamada aí. Onde é que eu mandei o link da chamada que me esqueci? Tá aqui em cima. Acho que é esse aqui. Não, o link do Classroom. É um que tá... Ih, mano, sumiu aqui. Onde é que tá aqui o link da chamada? Aqui, ó, apareceu. Eu entrei de novo também. Isso aí. Entendido, pessoal? Então, eu veio pouca gente hoje. Não gostei disso. Tem que vir mais gente. Vocês têm que falar com os colegas de vocês que na segunda-feira é uma segunda-feira sagrada. Que vocês têm que vir para a aula de matemática. Entendido?